Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo sempre renovado, favorecendo nosso progresso, nossa aprendizagem aqui na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Pedimos a Ti o necessário amparo, inspiração, orientação, para que nós aqui em conjunto realizemos o melhor ao nosso alcance, buscando o entendimento do texto de Gênesis de Moisés, utilizando-nos das chaves interpretativas que a doutrina espírita nos oferece. Que sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, que o assunto aqui desta noite possa favorecer o nosso progresso, a nossa evolução pela prática que ele potencializa no nosso dia a dia. Que as tuas vibrações de paz, misericórdia, envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, vamos dar então prosseguimento ao estudo de Gênesis, capítulo 1, a partir hoje, finalizando, versículo 11. Vamos então fazer aquela leitura que nós sempre fazemos a partir do versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Boa noite. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Muito bem, nós hoje então vamos terminar o versículo 11 da página 4. Está na página 4. O nosso texto aqui, lembrando aos amigos, que é o texto que nós compilamos do trabalho interpretativo do nosso companheiro já desencarnado, Honório Onofre de Abreu, que realizou esse trabalho algumas décadas atrás. E nós tivemos a honra de sermos presenteados com os arquivos e estudamos o assunto. Entendemos que é um assunto muito importante para ficar só conosco, servindo de um material imobilizado, digamos assim, e nós então aqui estamos fazendo um trabalho modesto de compartilhamento com os companheiros. E acrescentando aqueles pontos que temos aprendido com os espíritos, do ponto de vista mais didático, com citações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, porque o entendimento do nosso irmão Honório Onofre de Abreu era espírita. Então nós aqui buscamos dar um cunho bem mais didático, não que o trabalho dele precisa de retoque, evidentemente que não. Mas a nossa pretensão aqui não é repetir o ipsis literis, o que o companheiro fez. Então vamos lá. Versículo 11 do capítulo 1. E disse Deus: produz a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Nós já dissemos, trabalhamos bastante os primeiros 3 pontos aí do versículo. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, que é todo o processo decorrente da assimilação da luz. A erva verde simboliza para nós fala-nos da clorofila. Clorofila para nós simboliza a assimilação da luz, sintetização da luz. A luz que nós sabemos hoje para nós, é aquela luz do divino sol das almas, que é Jesus, na feliz expressão de Emmanuel. Então nós temos o luminar maior, do ponto de vista astrofísico, que é o Sol, que projeta a luz e, assim, consequentemente, a vida na Terra, e o luminar maior do céu filosófico, que é Jesus, que decodifica para nós a luz divina, porque a luz de Deus para nós é uma luz abstrata. Nós não temos condições de compreender a luz divina diretamente. Nós precisamos dos mensageiros, profetas, dos messias, aqueles que já decodificaram a luz, vivenciaram a luz, assimilaram a luz e a exemplificaram para nós. Então, do ponto de vista didático, filosófico, do ponto de vista prático, a luz está decodificada nos 10 mandamentos. O que eu faço aí para desenvolver essa luz aí e tal? Jesus disse que é a luz do mundo, eu sou a luz que vem ao mundo. O que eu tenho que fazer para decodificar essa luz? Fundar um templo, ficar em adoração estática? Não, é praticar os 10 mandamentos. Praticando os 10 mandamentos, eu vou assimilar a luz e vou me beneficiar dos efeitos da luz no mundo interior. Isso eu acho que está difícil, decorar os 10 mandamentos, compreender os 10 mandamentos. Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E se nós queremos avançar um pouco mais na luz, vamos buscar Jesus, João 14:12. O novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei, que é mais do que amar o próximo como a si mesmo. Aí já é um upgrade. Só que isso pega todos aqueles 10 mandamentos. Evidentemente. O que significa praticar 10 mandamentos? Os 10 mandamentos. Desenvolver virtudes. É desenvolver virtudes. Ou, para chegar no amor. Utilizando aqui que aprendemos com o Espiritismo, os instintos são os embriões e a germinação dos sentimentos. Transformar instintos em virtudes. Capítulo 11, itens 8 e 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma lei de amor. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Dos sentimentos bons e dos sentimentos ruins. O egoísmo, o que é o egoísmo? É o abuso de que se acresceu a vontade que nós buscamos praticar segundo a lei de conservação, ou instinto de conservação, porque Kardec entendia isso muito bem. Lei de conservação é instinto de conservação. Então nós estamos aprendendo com Kardec que os instintos são leis. Por quê? Porque são tendências que nós trazemos, fundamentados nos hábitos que impõem constante indução à rotina. Então são leis. Então nós precisamos transformar instintos em virtudes, que são as leis que libertam.
ou tendências que libertam, ou instinto sublimado, qualquer que seja o nome que queiram dar. O que é instinto? É um sentimento, uma tendência. Os instintos animalizados que nós desenvolvemos foram colocados no nosso coração para a realização de grandes coisas. Não são maus em si mesmos. Senão Deus nos teria criado para o mal. E o determinismo divino, ele é o bem absoluto. E esse determinismo divino não é uma lei exterior. É uma lei de dentro para fora que está assentada na busca pelo melhor que cada um de nós empreende. E começou lá no vegetal, nos primeiros vegetais. Buscavam a luz, a busca pelo melhor. Depois os animais buscam o melhor para si, o melhor território, a melhor presa, o melhor fruto, os melhores parceiros para a procriação. Busca pelo melhor, força para progredir. Quando a razão se desenvolve, que recebeu uma coroa da razão, aí é que nós transformamos os instintos em imperfeições. Imperfeições. Egoísmo, orgulho, vaidade. Aí depois nós temos que retificar as imperfeições. Naquele imperativo definido por João Batista, para nós: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Veja que interessante. O caminho é um só. Preparai o caminho do Senhor, que é o caminho aqui que nós já estudamos aqui, que aparece com a separação das águas. A porção seca. Quem é que separou as águas? É o primeiro que separou as águas? Quem se lembra? Moisés separou as águas. Os 10 mandamentos nos fazem ver nitidamente o que é água poluída e água por excelência. A água poluída, os instintos que nós transformamos em egoísmo, vaidade, cobiça. Porque os animais não têm egoísmo, não têm vaidade, não têm cobiça. Só tem instinto, né? Animais. Instinto determinístico da busca pelo melhor. Quando o princípio inteligente se torna espírito humano na faixa da humanidade, depois que ele recebe a coroa da razão, que é o processo de conscientização sobre a lei, não é estar informado sobre a lei, ele está conscientizado. Ele transforma, então, instintos em imperfeições. Então, aí tem que endireitar as veredas. Por quê? Nós aprendemos com o Espiritismo que o Espírito é reconhecido por domar as más inclinações. As más inclinações propõem caminhos, veredas. Quando a gente sente uma emoção, um sentimento, nós estamos sendo inclinados a alguma coisa. Ou nunca percebemos isso. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que o pensamento mal deriva sempre de uma imperfeição da alma. E o que é o pensamento? Caminho. Pensamento é caminho. Caminho é ideia. O pensamento é o caminho. A emoção propõe o pensamento, que é a ideia. O reflexo esboça a emotividade,
A emotividade plasma a ideia. A ideia determina palavras, atitudes e ações. Aí nós temos, Emmanuel, lá no Pensamento de Vida, nós temos válvulas libertadoras ou as correntes que nos aprisionam Válvulas obturativas. às consequências. Certo? Então o pensamento é o caminho. Então preparai o caminho do Senhor. Então João Batista chama a atenção para a lei de Deus, que é o caminho do Senhor, que nós aqui estamos buscando desenvolver. O Senhor supremo no mundo interior. Nós não aprendemos com Jesus ou com Salmo 82, vós sois deuses, que Jesus repete. Porque nós criamos o nosso destino. Só que o nosso destino, ele está envolvido pela misericórdia de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a dor é o corretivo do equívoco. Tem como escapar. Por quê? Porque Deus quer que sejamos felizes. Então o sistema é inteligente. O sistema é perfeito. Por quê? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é perfeita. Então nós estamos estudando aqui um processo de desenvolvimento psíquico, a partir do momento que a razão se abre, para nós não mais seguirmos o quê? Falsos profetas, e virão e enganarão a muitos, com as falsas ideias. Como que os falsos profetas vão enganar muito? Com as falsas ideias. Com as ideias distorcidas. Foi o que aconteceu com o ensinamento de Jesus, é por isso que ele anunciou que o Consolador, que viria dizer para nós que nós não podíamos aprender naquele tempo e restabelecer todas as coisas que seriam adulteradas. E eu já disse aqui, vou repetir, aprendemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que no cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana, os erros nele enraizados. Então nós temos que saber identificar em Jesus efetivamente o tipo mais perfeito, para separar o que foi associado a ele como de origem humana, por não conseguirmos assimilar aquela personalidade, não conseguimos apreender aquela personalidade, então nós fazemos uma redução de Jesus ao nosso nível. Aí nós vamos entender, Jesus casou com Maria Madalena, teve filho, então são as teorias mais Quantos irmãos que Jesus esdrúxulas que teve. Não, irmãos ele teve, estou falando de casamento. Irmãos ele teve mesmo. Agora, o casamento de Jesus foi com a humanidade, não foi com uma pessoa particular. Ele não tem essa dualidade carente que nós temos. Nós estamos estudando aqui a dualidade. O que é dualidade? Razão e sentimento. Dualidade. Criadora, o casal primordial, no íntimo de cada um. Razão e sentimento, que gera toda a nossa felicidade ou sofrimento. Não são fatores externos que geram a nossa felicidade ou sofrimento, não. Fatores internos. O sentimento propõe, a razão homologa, que é o símbolo da tentação de Eva. Certo? A serpente subiu na árvore lá. O que é a árvore? Nós já estudamos aqui. A árvore é espírito, pessoa. Então subiu. O que é a serpente? Onda mental rastejante. Onda mental rasteira. Subiu na árvore, ela encontrou sintonia com alguma ideia de alguém, certo? Aí ela foi, ofereceu um fruto complicado
Para quem? Para Eva. Não é a mulher Eva, não. É o sentimento, porque o sentimento é que abraça os frutos. É a emoção, o sentimento, o desejo. Aí a emoção propõe o pensamento, certo? Aí chamou a razão. A nossa razão esclarecida, 10 mandamentos, evangelho, espiritismo, diz assim, ó, esse fruto aí não deve ser comido não, porque nós temos que realizar o que? A transformação moral. Mas conforme é o arrastamento das tendências, o elemento, ele reincide na produção daquele fruto. Então, nós vamos estudar isso mais à frente. Nós aqui só estamos adiantando, tá? Vamos chegar lá no Jardim do Éden ainda. Então, nós estamos falando do que, Jardim do Éden? É mundo interior. Adianta nós desencarnarmos e irmos lá para Júpiter e Saturno se a nossa condição mental é complexa? Vocês acham que nós vamos ser felizes no mundo com as ideias que nós aqui temos aqui na Terra? Sentimentos que nós ainda nutrimos? Exclusivistas? Não, lógico que não. Vamos dar conta. Vamos conseguir conviver. Padrão mental é outro. Padrão de sentimento é outro. Nós não vamos ter o alimento lá. Por isso que tem espíritos que não conseguem ficar em nosso lar, fogem. É isso que a gente lê lá na literatura. Não dão conta de uma vida mais alta, de uma vida nobre, estudo, trabalho, disciplina, pontualidade, assiduidade, respeito à hierarquia, respeito às hierarquias. Tudo isso nós estamos falando de virtudes. Se nós não acostumarmos desde aqui, desde agora, vamos chegar lá no nosso lar, vamos continuar sendo os mesmos rebeldes de sempre. E qual que vai ser o lugar que nós podemos ser rebeldes no mundo espiritual? É no umbral. Lá o espaço para rebeldia está liberado. Só que tem sempre um mais forte que nós. E aí, como é que vai ser? Então, o assunto aqui é um assunto muito interessante, muito importante para nós aqui. Então, produz a terra a erva verde. Então agora a luz é a filosofia de vida de Jesus. Essa é a luz. O luminar maior. Que é o modelo, é o padrão. O tipo mais perfeito. E Deus nos tem se apresentado como guia. Ou, em outra linguagem, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a encarnação de todas as virtudes. E não é pouca coisa. O que é a encarnação de virtude? Significa que no corpo físico, 100% do tempo de uma existência, aquele espírito vai ser 100% virtuoso. É isso que significa. No nosso caso aqui, a virtude tem que conviver ainda com o egoísmo. A virtude tem que conviver ainda com paixões complexas. Porque tem a paixão neutra, tá? A paixão pelo estudo espírita, a paixão pela atividade espírita, a paixão pelos valores nobres, a paixão é neutra. Paixão é neutra. Né? Paixão é neutra. Então, nós aqui estamos buscando sair daquela gravitação sistemática das coisas, da matéria, que aprendemos com o Espiritismo, que na questão 895, quanto mais nós nos apegamos aos bens deste mundo, menos compreendemos o quê? Nossa destinação espiritual. Por causa do amor
devotado aos cuidados com os supérfluos do mundo. Então é uma complicação. Por isso que no Livro dos Espíritos tem um assunto que não agrada a muitos, e no Evangelho também não, que é o necessário e o supérfluo. Não agrada a toda a gente, não. Mas não é o nosso assunto aqui, né? Produz a terra erva verde, então, para produzir a erva verde, eu preciso assimilar aquela luz que Jesus irradia, que para nós chega de uma forma desagradável, Erlane, porque ele não se apresenta como aquele iluminado, aquele sol maravilhoso, irradiando aquela luz. Que mesmo que fosse assim, teria alguns que iam falar assim, mas isso aí é um ilusionista, é um prestidigitador, é um mágico. Haveria aqueles que não compreenderiam. Mas a luz, ela chega para nós de uma maneira que nós não gostamos muito, que é a prática do amor ao próximo, que contraria o nosso egoísmo. É por isso que Jesus não foi reconhecido. Nem se ele tivesse vindo em cima de um cavalo, com anjos à sua volta, iluminado, ele teria sido reconhecido. Por quê? Porque os que o veriam, agora ele vai acabar com os romanos, vai destruir os romanos. Ele iria fazer isso? Não. Hoje em dia, qual que seria? Agora ele vai acabar com os infiéis, com os ateus, com todos aqueles que não acreditam segundo a nossa crença. Seria assim. Então o sistema permanece. Então vamos lá. O sistema é bruto. Produz a terra erva verde, erva que dê semente. Então aí a erva é o esboço. A erva verde é o esboço. Certo? A erva verde é o esboço. Erva que dê semente. Aí a semente já é implementação de sistema repetitivo. O que é semente? O fruto. É obra. Pão. É o resultado. O resultado. É o hábito. É o hábito que é a semente ou o fruto ou o pão. São símbolos. Então, o fruto que a serpente ofereceu para a razão, ingerido, é semente para quem ingere. Porque vai germinar naquela terra do coração, certo? Então, quando se fala aí no fruto, que não é maçã, porque não existe citação de maçã no texto. Não tem maçã não é macieira não, tá, gente? Não é maçã não. Fruto ali é um símbolo. É um livro, é um fruto, é uma ideia, aí você pega aquele fruto, lê, nossa, as ideias aqui são extraordinárias, assimilou. Tem gente que pega o Mein Kampf de Goethe e fala que é um livro extraordinário. Assimila aquilo. Qual que é o resultado do mundo interior? Ódio pela humanidade. Por aqueles que têm uma cor diferente da sua. Não é? Se ele vai para um mundo onde não existe branco, existe lá o vermelho, o azul e o roxo, ele vai achar que se ele encara como vermelho, ele vai achar que o vermelho é a raça pura. Perceberam? Então isso é uma grande bobagem. Cor de pele é questão de ambiente. Só isso. Ao longo da evolução. Eu vi uma charge nesse contexto, falando que as zebras
sempre se deram muito bem. Todas as zebras. Até que um dia a zebra de lista preta achou estranho a zebra de lista branca. E achou que ela era pior do que eu, entendeu? E dá pra dizer qual que é de lista branca, qual que é de lista preta? Aí formou um grupo, a zebra de lista preta e a zebra de lista branca. Tudo maluco, certo? Porque não dá pra... Como é que você faz essa separação? O problema é esse, aí que tá, né? Você se identifica como tal É. e o outro que você não está identificando como você é ruim, né? É o que acontece na humanidade. Infelizmente, por quê? Porque nós rejeitamos a lei de Deus no início, né? É a forma como você quer enxergar o mundo, né? É mais conveniente para você. Ô, Júlio, os semicivilizados, eles ainda não produzem frutos. Não, certo? produz o fruto natural aí. Já? Produz fruto natural aí. Todo mundo produz fruto aí. Todo mundo. Fruto é resultado da ação. Mas quando ele não tem ainda, por exemplo... Fruto é resultado da ação. Tá, mas a ideia da razão lá... Que ele Porque começa os filhotes a aprendem imitando. Ela tá falando da nulidade moral, né? Isso, é por causa da... Nulidade moral é Seriam selvagens. enquanto você não conhece a lei. Nulidade moral. Mas o fruto não tem nada a ver, não. O fruto é fruto. Se Exatamente. ele é bom mas ou o fruto- ruim, O que eu Nós falo estamos- são exatamente essas ações, porque quando você tem a razão aberta, você já tem processamento daquilo que você faz. A primeira Já coisa processa. que acontece é a abertura da razão. Isso. E Adão foi chamado para nomear todas as coisas. Nós vamos ver lá. A razão abriu, então ele vai identificar. Tá. Tá? Aí a nulidade Identificar todas as coisas. moral. Tá. Aí ele vai antes não. receber o ensinamento da lei. O ensinamento da lei já vinha sendo transmitido pelo contato social, na pauta do exemplo, pelas lideranças, pelos patriarcas, pelos pais, pelas mães, já vinha sendo transmitido valores para os filhos. Como agir, certo? Quando a humanidade estava madura para o avanço moral, chega Moisés com a lei decodificada na pedra para fazer o quê? Aferição de valores. Aferição de valores. Porque todo mundo, em todos os quadrantes do globo, já tinham noções de leis, de norma de conduta. Pois é, mas quando você fala assim, a gente vive hoje com os selvagens, semi-selvagens, os civilizados. São Aí, três Categorias. aqui de Santo Agostinho, capítulo 3, item 14. Os selvagens, os semi-civilizados e os adiantados. Os mais adiantados aí são todos os que já têm desenvolvimento intelectual. Os mais adiantados. Porque entre os mais adiantados tem aqueles que são afins com os selvagens e os semi-civilizados. Que são os que sofisticam, por exemplo, armas de destruição em massa. São mais adiantados. Vivem em palacetes, têm muito dinheiro. Andam com roupa de grife. Frequentam os melhores locais da sociedade. Mas o objetivo é o lucro. Então eles vão desenvolvendo armas que destroem um maior número de pessoas com mais eficiência e menor custo operacional. Porque o importante é o lucro. Ou vocês nunca perceberam isso? Então são mais adiantados do ponto de vista intelectual. Vamos recordar que na questão 785, o que a gente aprende lá com os espíritos? Que o progresso intelectual é o primeiro progresso do espírito. Por que ele é o primeiro? Porque o progresso intelectual vai permitir a identificação entre o bem e o mal.
Os espíritos, Kardec perguntou como pode alguém identificar. Tem meios o homem de identificar por si mesmo o bem e o mal? 631. 631. Tem, quando crê em Deus e quer saber. Então, o meio mais correto que nós temos, levando em conta imortalidade, reencarnação, sobrevivência, é acreditar em Deus e querer saber identificar o bem e o mal. Porque o decálogo é a linha de corte. O decálogo é a linha de corte. Vai continuar sendo por muito tempo ainda. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Vai todo mundo para a rede social, espalha mentira, fake news. Não é? Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Espalham inverdades aí de tudo quanto é natureza, que vacina não presta, que vacina desenvolve, a pessoa que vacina desenvolve Alzheimer, já viu isso aí, já viu isso? E vão semeando a confusão na sociedade. Sem nenhum embasamento. Quando a gente estuda aqui os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo falam da separação do joio e do trigo, por que esses espíritos têm que ser banidos da Terra? Porque você continua reencarnando e continuam semeando confusão e desordem. Porque o mundo vai cada vez mais fácil para essas coisas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Gênese. O desenvolvimento material evolui bastante, então a sutileza tecnológica, né? E por outro lado, uma grande maioria vai se pacificando. Pessoal, por favor, vamos evitar a conversa paralela, vamos focar. Quem quiser falar, levanta a mão, por favor, tá? Levanta a mão, tá? Quem quiser falar, levanta a mão, nós damos a palavra, certo? Combinado? Pode continuar, Luiz. Eu falo assim que fica mais grave mesmo porque o intelecto evolui, a tecnologia também evolui. Então ele tem mais condições de ser ruim em grande potência. Exatamente. E por outro lado, a maioria do mundo, eu creio, vai se pacificando. Então vão ser pessoas mais suscetíveis de serem massacradas. Exatamente. Por aqueles que ainda não se adaptaram a essa nova realidade. Por isso que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, aqui no capítulo 9, item 5. Esse aqui não é aquele que tem aqui, eu estou fazendo um índice aqui, esse não tem aquele cabeçalho. Capítulo 9, item 5, 182. 182, capítulo 9, no item 5. Kardec diz isso aí que você falou. O texto é o bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Então nós podemos ter bens. Certo? Os bens são conquistas da civilização. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras que dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. São os excessos, né? Os excessos de que se acresceu à vontade. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões, embora esteja na natureza? O que Kardec está perguntando? Qual é o princípio que dá origem às paixões? Quais são os embriões dos sentimentos? Os instintos. Então Kardec pergunta se isso é mal. Será substancialmente mal o princípio que dá origem às paixões? O que os espíritos respondem? Não. O excesso está no abuso de que se acresceu à vontade, que gera o egoísmo.
Eu quero o melhor sempre para mim. Então, por isso que esse texto aqui está falando isso. Promete que justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter, a palavra aqui é se submeter, porque nós somos espíritos orgulhosos, prepotentes, que precisam ser submetidos mesmo. Qual que é o instrumento da submissão quando nós somos rebeldes? A dor. A dor nos submete ao longo do tempo. É por isso que temos as reencarnações. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, ao invés de se submeter a ideias complexas, porque existe uma submissão, tá? Quando eu adoto uma ideia na minha mente, eu estou me submetendo a essa ideia. A ideia é boa? Tem que saber identificar. Tem que saber identificar. Quando a humanidade se submeter à lei de Deus e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Lembrando que mundo ditoso para Santo Agostinho, lá no capítulo 3, é mundo de regeneração, tá? Fala aí, minha amiga. Mais uma pergunta. O escândalo é necessário, mas é daquele que Daquele. consiste exatamente nessa... O escândalo é promovido porque tem conhecimento da lei e não quer praticar. Porque quem está no caminho natural não promove escândalo. Quem está no caminho natural, ele faz as ações naturais que ele desenvolveu nos mundos de origem. Os espíritos selvagens que temos aqui na Terra e semi-civilizados são espíritos que vieram de mundos primitivos. Porque os mundos são solidários. Por que eles estão aqui na Terra, meu Deus do céu, promovendo a violência? Porque aqui na Terra existem adiantados que conhecem a lei de Deus, mas não querem amar o próximo. Então, esses espíritos que são promovidos para mundos como a Terra, eles aqui estão tendo os primeiros conhecimentos, contactos com a lei de Deus. Junto de quem? De espíritos que desconhecem, mas não querem praticar. Então, eles servem de corretivo natural. Corretivo natural para quem está cristalizado no mal. Depois eles retornam para os seus mundos de origem e vão com a bagagem cheia de leis que eles conheceram aqui. Com o tempo lá, eles vão sendo os pioneiros, legisladores, vão levar avanços para aqueles mundos de onde eles vieram, junto com os que serão banidos, que vão representar o enxerto superior, que vão fixar lá os novos valores. Está clara a ideia, amigos? Quando acontecer esse movimento aqui de expulsão dos maus, a Terra estará na plena regeneração. Tem espaço para espírito violento. Agora, certamente haverá espíritos desses que vieram para cá, dos mundos primitivos, que vão ficar na regeneração, porque eles estão aproveitando e avançando. Certo?
Então, a evolução espiritual, nós temos muito que aprender ainda em termos de evolução. Aqui nós estamos meio que tateando na sombra, pisando em ovos, buscando extrair aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nas entrelinhas, exercendo a parte que nos toca na obra da criação. Até que nós mereçamos receber conhecimentos mais avançados. Ficou claro aí, Elana? Então, fruto, tudo aquilo que nós fazemos é fruto. Tudo aquilo que nós fazemos é fruto, é obra, ação. Nós aqui estamos buscando sair daquela semeadura natural, repetitiva, para uma semeadura melhor. Segundo o padrão que é Jesus. Mas o movimento de adotar Jesus como padrão é um movimento desafiador, porque primeiro tem que concordar com aquele modelo e não querer adaptá-lo ao meu entendimento. Eu acho que Jesus... Não, eu acho não. O Espiritismo nos ajuda a ter uma visão correta de Jesus. E o Espiritismo vem restabelecer todas as coisas. Qual que é o nosso problema? Falta de estudo do Espiritismo. Isso aqui já está ultrapassado. O Evangelho segundo o Espiritismo já está ultrapassado, isso foi lá para o século XIX. Quanta riqueza temos aqui que nós vamos descobrindo. Ultrapassado para nós está aquilo que a gente vivencia. Depois que eu vivenciei, está ultrapassado. Aí eu vou abrir espaço para... Vamos estudar isso aqui. Abrir espaço para coisas maiores. Na Terra, não é isso? Nós não estamos aqui fazendo a expansão. Haja uma expansão no meio das águas. Entre as imperfeições e as virtudes. Nessa expansão que a Terra seca, o que é que eu vou materializar? Vou continuar materializando as imperfeições? Ou eu vou já avançar para as virtudes? E o tempo está ficando escasso, né? O tempo está ficando escasso. Quando eu conseguir transformar essa terra aí, tirar as imperfeições, e essa terra tiver só árvore frutífera da melhor qualidade, então eu estou regenerado. Certo, coração, né? Estou regenerado. Aí eu posso ser enxertado, por misericórdia, num pomar mais qualificado. Aprender mais coisas, certo? Deu uma ideia? Erva de semente, então a semente é sistematização, fixação pela automatização, tá? Automatização é um processo natural. Nos livros dos Espíritos nós temos duas questões que nos falam claramente desse processo de automatização, que são as questões de 893 e 894, que falam das virtudes naturais. Nós já temos, a gente repete aqui de vez em quando. Tá certo? Mais alguma questão aí, amigos? Então, erva que dê semente. Então, quando nós entramos nesse processo aí de produção de novas sementes, ou nós já estamos pedindo novas sementes, aí recebemos a enxertia de espíritos melhores para fixar os novos valores, fixar novas coisas. Então, na regeneração, quando a Terra deixar de ser um mundo de expiação e provas, não haverá aí esses tormentos que vemos aí na humanidade, nós vamos receber a reencarnação de espíritos superiores aqui, em maior número. Promover mais avanços, de acordo com a continuidade do processo. Então, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Quando chega Moisés, que sobe lá o Monte Sinai, né, que simboliza aí o processo de
elevação. Ele viu lá uma luz, ele viu uma luz lá no Monte Sinai, aí ele subiu o Monte Sinai. Então, ascensão para desenvolver a luz. Aí ele subiu e recebeu o quê? A iluminação, os 10 mandamentos. Aí ele retorna com as tábuas da lei. Ali no meio daquelas tribos ali, nós vamos encontrar ali os que vieram degradados de outro mundo e espíritos da terra, que estavam evoluindo aqui na terra, que se graduaram para entrar na tribo. Entrar nas tribos por merecimento. Pela movimento de ascensão natural. Não é? Então aqueles ali se encantaram com Moisés, né? Os daqui encantaram com Moisés. Então eles passaram a seguir Moisés. E outros que já estavam aqui, que vieram de outro mundo, quiseram ali fazer um bezerro de ouro, iriam voltar lá para o Egito. Para as comodidades que tinha no Egito. Então, é um movimento aí da nossa oscilação, a nossa própria oscilação. Nossa própria oscilação aí de consciência, certo? Então, a erva que dê semente, produz até a erva que dê semente. Então, se não houvesse esse processo de enxertia, aqueles que vêm para fixar um novo valor, pouco tempo aquele valor novo ele ia decair, ia se perder. Pela pressão das massas, pelo natural das massas. Erva que dê semente. Nós estamos aqui falando de símbolo, tá? Isso aqui tudo é símbolo. Não estamos aqui abordando questão biológica, botânica, geologia, não. Isso aí pode ser estudado aí na internet, podemos estudar lá botânica, geologia, biologia. Nós estamos falando aqui de processos de desenvolvimento moral, desenvolvimento mental, evolução psíquica. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a espécie. Então a erva ali simboliza aquele primeiros lampejos que nós vamos tendo de melhores coisas e produz uma semente ali, sempre a mesma semente, certo? Agora a árvore frutífera que dê frutos segundo a espécie. Então já estamos aí com um processo de produção já variado e em larga escala. Por quê? O fruto segundo a espécie. Espécie de quê? De necessidade. Espécie de necessidade. É dar a cada um segundo o que cada um necessita na vida, no dia a dia, corpo a corpo. Cada um precisa de receber ali uma virtude em determinado momento. Alguém precisa da tolerância, da paciência, outro de misericórdia, de piedade, outro da energia serena, segura para indicar um caminho certo. Então, que é o que nós aqui já temos condições de oferecer para o mundo. Nós já temos conhecimento do espiritismo, do leque de virtudes que nós estamos aqui buscando desenvolver. Então, nós temos condição de saciar a fome das pessoas segundo a necessidade. Alguém vai aceitar uma palavra amiga espírita, outro não. Nós vamos ter que saber como dialogar. Certo? Como que nós, por exemplo, podemos incentivar um materialista a desenvolver as virtudes que nós sabemos que são fatores de felicidade no mundo espiritual? Não adianta falar com ele de espírito, imortalidade e reencarnação, não adianta. Nós podemos chamar a atenção dele, por exemplo, para as virtudes. Olha, pratique o bem, seja bom, seja virtuoso,
Você vai estar no caminho correto. Seja misericordioso, seja piedoso, seja justo, seja humilde. É o que basta. Agora, para nós aqui que já somos espíritos rebeldes, de outros orbes, que vieram para a Terra, nós precisamos aqui do Espiritismo. Precisamos do Evangelho com muita ênfase. Porque nós somos daqueles que desviamos do caminho. Nós estamos endireitando vereda aqui na Terra. São aqueles caminhos que vários seguiram porque gostaram dos nossos exemplos, entenderam? Nós somos prepotentes lá em Roma, muitos gostaram e seguiram. Fomos cruéis, outros gostaram e seguiram. Fomos orgulhosos, um monte gostou e seguiu. Faz parte da evolução. Faz parte. Hoje nós estamos buscando apontar o caminho. Por isso que é João Batista, preparar o caminho. Cujo modelo excelente para esse caminho é Jesus. Principalmente pelo que ele praticou. Praticou entre nós. Cuja semente está nela sobre a terra, então a semente já está na terra do coração. Muito tempo. Então podemos também abordar isso do ponto de vista espiritual, mas vou deixar para a semana que vem por causa do nosso tempo. Nosso tempo está esgotado. Da semana que vem a gente finaliza esse versículo 11, nesse último 11. Finalizamos o versículo 11. E vamos iniciar o versículo 12. Que Jesus nos ilumine